Fala pessoal, bora para mais um vídeo. Olha só, Bitcoin em recuperação de ontem para hoje, conforme eu mencionei que era uma das possibilidades, especialmente após o rompimento desse ponto, que eu deixei destacado com a linha laranja no gráfico, a faixa dos 56.500 dólares, né? Mencionei que caso o preço conseguisse romper esse nível, isso é um destrave, é um gatilho para uma recuperação de todo esse movimento de baixa que nós vimos aí da semana passada para cá. Então, antes da gente continuar, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e compartilhe essa análise nos grupos de criptos que vocês fazem parte, tá bom? Então, olha só, vamos atualizar o seguinte. Primeiro, a gente precisa entender a formação que nós estamos vendo no gráfico semanal. Isso é o que vem chamando muito a minha atenção quando a gente fala sobre formações de padrões de candlesticks, né? Então, olha só, nós temos esse candle aqui que tem um forte pavio por enquanto, né? Da máxima até a mínima da semana, a gente está falando de uma queda de 16%. E aí, da mínima até o preço atual, o preço já se recuperou 16%. Subiu o equivalente, mas a gente sabe que para poder ter uma recuperação, 16%, o preço precisa subir mais ou menos 20%, né? Não é caiu 16, sobe 16, que ele fica, na verdade, precisa subir 19 para recuperar os 16% de baixa, tá? Então, o que acontece? Nós temos uma formação aqui que sinaliza o quê? Forte proteção. Vamos tentar fazer uma análise de sentimento, né, desse candle aqui. Isso mostra o quê? Que os vendedores assumiram um controle no mercado desesperado, euforia no sentido da venda, o preço caiu. Aí o preço chegou em determinado nível, os compradores, né, os touros falaram, opa, daqui você não passa. E começaram a comprar, proteger, jogando como se fosse um cabo de guerra, né? E quem está vencendo esse cabo de guerra aqui? Quem está demonstrando mais força? São os comprados, tá? E aí nós temos essa região que é a máxima dessa semana, ó, esse nível dos 58.170 dólares, que eu vou considerar que esse nível é o próximo gatilho, né? Porque o preço precisa romper. Isso por quê? Porque quando ele romper a máxima dessa semana, na verdade, nós vamos ter basicamente uma confirmação de que toda essa queda, essa grande aversão a risco, foi apenas uma movimentação de curto prazo devido ao medo excessivo que o mercado estava e que depois nós vamos ver a continuação desse movimento, né? Então, da mesma forma que houve um medo excessivo quando veio aqui para baixo, quando a gente vê um rompimento da máxima semana, nós vamos ver um cenário otimista mais excessivo, tá? Um maior apetite a risco e aí nós vamos ver também uma boa disparada do preço, na minha visão. Então, cada vez mais eu começo a acreditar que esse viés do Bitcoin continuar corrigindo, voltar nos 49 mil dólares, voltar nos 44 mil dólares, fica menos provável, mas vale ressaltar, lembrando, né, que agora nós temos esse novo ponto gatilho que o preço do Bitcoin precisa superar, 58.170 dólares. O que nós podemos ver aí ao longo dessa semana, nós estamos aí praticamente na metade da semana, né? O que nós podemos ver aqui, ó? Tá vendo que no gráfico de 4 horas, eu vou tirar essa linha laranja que ela é menos importante agora. Observem que no 4 horas a gente tem uma sinalização aqui, é o seguinte, ó. O preço subindo em uma tendência de alta, só que nós temos uma queda no volume. Então, ó, enquanto o preço está subindo, o volume está caindo. Isso se chama divergência. Deixa eu puxar aqui para o lado, porque a minha câmera deve estar na frente ali do volume, ó, tá? Então, ó, o preço está subindo e o volume caindo. Então, nós temos uma divergência de volume. O que isso daqui sinaliza para a gente? Sinaliza que esse movimento de alta que está acontecendo, ele está tendo menos volume e isso mostra que tem menos interesse nessa tendência de alta. Então, quando isso acontece, geralmente, tá? Não quer dizer que é 100% das vezes, mas quando isso acontece, é de alta probabilidade que o preço faça uma correção desse movimento antes de fato continuar a corrigir, antes de continuar subindo, tá? E aí, mapeando essa possibilidade, a gente pode traçar o que aqui, ó, uma Fibonacci nesse movimento. Então, não me surpreenderia e não se assustem aí se o Bitcoin fazer uma retração desse movimento aqui, podendo revisitar essas regiões que eu estou destacando com as linhas amarelas, 54.500, 53.400,
52.400 dólares. E se ele revisitar aqui, para você que não se posicionou aqui embaixo, nos 49, não se posicionou nos 50, não se posicionou nos 52, talvez essa seja uma das últimas oportunidades. Então, não perca essa oportunidade, porque o preço pode fazer isso daqui, ó. Ele pode vir nesse sentido, ó, fazendo o seguinte, ó, uma correção rápida, buscando liquidez, forma um fundo por aqui, um fundo ascendente perante ao fundo anterior, e depois ele vai lá em cima, rompe o 58 e já volta acima dos 60 mil dólares. Estou trabalhando com a hipótese de que o Bitcoin vai fechar a semana já acima dos 60 mil dólares. Vamos ver se isso vai se confirmar? Não esquece de deixar aquele like aí, pessoal, e se inscrever no canal, beleza? Vamos falar sobre a Ethereum agora, né? A Ethereum, ó, veio testar a resistência que eu deixei destacado para vocês ontem. Não teve sucesso ainda, tá? No cenário indefinido, o Ethereum tá basicamente aguardando aí o BTC. Então ela tá menos interessante do que o Bitcoin, até que tá com uma sinalização mais positiva. Então eu ainda não descarto a possibilidade da Ethereum vir nos 2.100 dólares, porque se o Bitcoin fizesse aquela correção que eu mencionei, a Ethereum poderia, né, vir aqui, já que ela tem uma volatilidade maior do que o Bitcoin, né? E pensando no mesmo contexto de retração, ela poderia retrair Fibonacci desse movimento aqui, ó. Então também vou deixar destacado 3 linhas amarelas aí para vocês que querem se posicionar, tá? Ethereum, a gente tem esses 3 níveis aí, 2.300, 2.327, 2.380, 2.327 e 2.270 dólares, e depois os 2.170. Então, o que eu estou vendo aqui de interessante, né? Que os preços dos ativos estão nas resistências e eles podem buscar liquidez nas retrações de Fibonacci para só depois romper a resistência. Então tá muito didático para você que quer se posicionar, basta ou você aguardar essa retração para se posicionar, ou você aguardar o rompimento dessa resistência, que no caso do Bitcoin é marcado com a linha laranja, no caso da Ethereum marquei com a linha vermelha, para a gente ver a confirmação aí do contexto de continuação do movimento de alta, perfeito? Então qualquer dúvida sobre essa análise, comenta aqui, e também aproveita que está comentando, manda sugestões de análise de altcoins. Uma excelente quarta-feira a todos.